Continuação, gatas da história. Eu falei, ainda bem que eu cheguei, né? Porque você colocou o bolo no forno. E o bolo tem que ir na geladeira, ia derreter tudo. Aí ele pegou e falou assim, eu sabia que você já ia chegar. Aí eu perguntou pra alguém, né, os meus horários. Aí ele, eu ouvi você falando ontem, eu não sou surdo. Aí eu, entendi. Aí ele bateu a porta da geladeira assim e saiu tomando a água. Aí eu falei assim, você vai ficar assim comigo, Pedro? Aí ele virou e falou assim como? Aí eu falei, me tratando nessa ignorância, sem motivo nenhum. Aí ele, eu tô de boa. Aí eu falei, se tem uma coisa que você não tá de boa. Você tá me tratando na ignorância, você tá falando... Você nem tá falando comigo, mas quando você fala, é na grosseria, fica com indiretinha pela casa, não me responde no WhatsApp quando eu te mando mensagem, não tô te entendendo. Aí eu já falei que eu não tenho nada pra falar com você. Aí eu... Tá bom então, não vou encher teu saco. Só acho que a briga que a gente teve foi nada a ver. Aí ele, foi nada a ver mesmo você virar pra minha cara e falar que eu não sou ninguém. Aí eu falei, não. Eu falei que você não é melhor do que os outros. Aí ele, agora você fala que foi isso, né? Você nunca assume os bagulho que tu faz mesmo? Aí eu falei, tá vendo? É você que tá querendo brigar de novo, eu tô aqui pra resolver. Ele, eu não quero resolver nada com você, garota. Fica na sua que eu fico na minha. Eu já te falei que acabou. Você não falou, acabou? Então, pra mim, acabou também. Você não falou pra mim pegar minha insignificância? Tô fazendo isso. Eu significo alguma coisa pra você? Não. Você significa alguma coisa pra mim? Não também. Então, pronto. Aí eu entendi. Aí ele, é isso, tô indo pra rua. Eu falei, hoje não é sua folga? Aí ele, eu não te devo satisfação. E a porta na minha cara. Aí, beleza. Aí eu fui arrumar a casa, fazer as coisas que eu tinha pra fazer. A comida ia chegar só mais tarde. Subi pra falar com a minha irmã. Fui falar com a Cecília. Aí eu peguei e falei assim, você não fez nada. Pedi pra você arrumar lá embaixo, que não sei o quê. Ela falou, tu vai ficar no meu pé? Tu vai ficar enchendo meu saco? Eu falei, nossa, hoje todo mundo tá falando ignorante comigo e falando que eu tô enchendo o saco. Aí ela, por quê? Brigou com o Pedro, né? Eu sabia que você tinha brigado. Aí eu falei assim, quem disse que a gente brigou? Ela falou, brigou. Brigou sim. Eu falei, não é na sua conta, tá? Aí ela, e com o seu namoradinho, tá tudo bem? Ou ele já descobriu que é corno? Aí eu falei, cara, e você? Tá indo bem na escola? Tá tirando nota boa? Aliás, você tá indo pra escola? Aí ela passou informação, eu tô indo pra escola, tá? Eu falei, deve ter alguém lá que te interessa, né, meu amor? Pra você tá indo pra escola. Eu falei assim, você não brinca comigo não, viu, Cecília? Não adianta ficar com sua chantagenzinha. Você não brinca comigo não, você sabe que eu sei muita coisa de você. Aí ela, eu também sei muita coisa de você. Inclusive, que eu falei, inclusive nada. Vai começar com esse papo de que eu pego o filho do nosso padrasto. Não pego ninguém, eu não tô mais com ele. Você quer saber se a gente brigou? Então eu tô te falando, a gente não está mais ficando, tá bom? A gente terminou, ela terminou, mano. Tá vendo como vocês têm alguma coisa? Terminou, ou seja, ficou mais de uma vez. Você não tem medo, não? Aí eu, de que você não tá mais com ele? Ela falou, do teu boyzinho descobri que é corno. Já pensou o que ele vai fazer? Você já pensou? Se ele for bater no Pedro, o Pedro vai quebrar ele? Aí eu falei assim, é o seu sonho, né? Eu terminar com ele pra tu pegar ele, né? Aí ela, quem? O Pedro ou o Gael? Eu falei, o Gael, né? Sempre ficou de olho nele, só safada. Aí ela, eu não faria isso com você, não. Eu não sou baixa que nem você. Eu falei assim, baixa por quê? Ela falou, tu tá pegando o filho do nosso padrasto. Você tem noção? Eu falei, eu não tô pegando ninguém. Ai, quer saber? Ó, pensa o que você quiser. Ela falou, agora você não tá pegando mesmo, que ele não te quer. Eu falei, quem te falou isso? Aí ela, não tá sabendo? Aí eu, sabendo o quê? Aí ela, aí eu, sabendo o quê, garota? Aí ela, eu não vou te contar. Eu falei, me fala, Cecília. Ela, eu não vou te falar. Eu falei, me fala agora. Ela, eu não vou te falar. Eu falei, eu vou dar na sua cara. Ela, eu não vou te falar, cara. Você não ficou sabendo, uma hora você vai saber. Aí eu falei, de quê? Aí ela, já você tá sabendo. Não entendi nada.
falei, então tá bom. Aí eu falei assim, e você desce agora arrumar aquela sala, tá me ouvindo? Aspira, arruma, que as pessoas vão chegar às 6 horas. Eu marquei todo mundo 6 horas aqui, tá me ouvindo? Aí ela, sim senhora, eu vou fazer pela nossa mãe, tá? Não é por você não. Eu falei, nossa, só parou pra pensar que você e o Pedro devem ser irmãos de alma? Porque assim, vocês são iguaizinhos, vocês me falam as mesmas frases. Tá entendendo? Vocês são iguais. Vocês me enchem o saco igual. Vocês são chato igual. E fala as mesmas coisas. Aí ela, deve ser porque tu é insuportável comigo e com ele. A gente precisa usar os mesmos métodos. Aí eu... Tá bom, tá? Faz tua obrigação que eu vou fazer a minha. Aí beleza, eu fui fazer as coisas que eu tinha pra fazer pro aniversário pra minha mãe, né? Aí foi passando o tempo, e eu fazendo as coisas, arrumando a casa. Chegou o salgadinho que eu tinha pedido. Chegou uma parte uma decoração, tipo, simples assim, sabe? Dourada, assim, só pra comemorar o aniversário mesmo. E fui montando as coisas. Fui tomar um banho, troquei de roupa. A primeira pessoa que chegou, Gael. Eu tava no banho, quando eu saí do banho, o Gael tava sentado na minha cama, tomei um susto. Falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, você marcou 6 horas. Aí eu... Aí ele, e você tá tomando banho agora? Daqui a pouco o pessoal vai começar a chegar. Aí eu... né? Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Só tô cansada, fiz bastante coisa hoje, enfim. Aí ele pegou e falou assim, o Pedro e a namorada dele tá embaixo. Aí eu... Oi? Aí ele, o Pedro e a namorada dele tá embaixo. Aí eu... Que namorada dele? Uai, é a única namorada que ele tem. Aí eu... Ele não tem namorada. Aí fui no rumo da minha penteadeira pra, tipo, começar a passar perfume, essas coisas. Aí tava assim, com o negócio na mão. Aí ele pegou e falou assim, a Manu. Aí eu... Aí eu coloquei assim, o perfume. Aí eu falei, a Manu? A Manu tá lá embaixo? Aí ele, sim, a Manu. Eu falei, quem chamou ela? Se eu que organizei a festa surpresa e eu não chamei ela. Ele falou, não sei, eu sei que ela tá aí embaixo. Aí eu, ela não é namorada do Pedro. Aí ele, entendi. Aí eu fui me arrumar, né? Aí mandei mensagem pra minha amiga, falando assim, lembra aquela menina que eu te falei? Então tá aqui. Aí a minha amiga, calma, se acalma, não vai dar bandeira. Eu falei, não, tô de boa. Aí ela, tá bom. Aí me arrumei no puro ódio. Me arrumando lá e tal. Nossa, gente, meu cabelo tá pegando. Pronto. Aí, beleza. Aí me arrumei, terminei de me arrumar, desci. Desci nas escadas, ouvindo já as vozes. Tipo, a amiga da minha mãe chegou. A menina que trabalha lá no restaurante chegou também. E a minha mãe, eu falei pra quando ela saísse do trabalho, meu padrasto pegasse ela e levasse ela no shopping pra ela escolher uma roupa pra ela. Que, sabe, tipo, pra ele inventar uma história, tipo, ai, vamos no shopping pra você escolher um presente. Pra dar tempo de todo mundo chegar, porque ela ia sair do restaurante e ir direto pra casa. Aí, gente, descendo as escadas, ouvindo as vozes das pessoas que estavam chegando e tal, vi a Manu e o Pedro sentado no sofá juntos. Eu sei que ela tava do lado dele assim, ele mostrando um bagulho, rindo pro celular, e ela do lado dele, tipo, vendo, sabe, tipo, bem colados, bem íntimos. Aí, beleza. Aí, a gente ali e tal, falei com os amigos da minha mãe, falei pra todo mundo ficar à vontade, falei pra Cecília falar se alguém quisesse comer salgado, alguma coisa, enfim. Falei que eu tinha pedido a comida que ela gostava, conversando ali com as amigas dela. A vizinha, que era uma vizinha da época que ajudou a gente, chegou. Um amor de pessoa, fui falar com ela, cumprimentar. Eu fiquei um mó tempão batendo papo com ela. Eu batendo papo com ela e de rabo de olho pro Pedro e pra Manu. E eles dois ali no sofá e juntos conversando. E a Cecília, tipo assim, pra minha cara. E o Gael conversando também com as pessoas que estavam ali, mas ficava mais no celular. Porque tadinho do bichinho, né, também. Né, enfim. Aí... meu padrasto mandou mensagem falando que minha mãe já tava vindo. Aí eu falei assim, gente, vamos sair daqui da parte da sala, porque quando a minha mãe chegar, vai parar o carro bem aqui e a porta é meio de vidro, dá pra ver, né, quem tá aqui dentro, a janela. Vamos ficar na parte da cozinha.
Aí nessa hora o Pedro levantou junto com a Manu. Continuação, gatas da história. E aí o Pedro e a Manu se levantou nessa hora, veio pra cozinha também. Aí, beleza. Aí ficou todo mundo ali na cozinha, minha mãe chegou, as luzes tudo apagadas. Quando minha mãe entrou, acendeu a luz e... surpresa! Parabéns! E começamos a cantar parabéns pra minha mãe. A minha mãe foi, pegou o bolo, assim, assoprou a vela, chorou, abraçou todo mundo, cumprimentou quem tava ali e tal, toda essa coisa. E aí, beleza. A menina que era do restaurante tava. Só que o marido dela não foi, só foi ela e a filha dela mais velha. Aí, a filha dela... pediu pra gente gravar um TikTok juntos, porque eu já tinha gravado alguns com ela, TikTok de dancinha, assim, sabe? E a festa tava rolando, a gente ia jantar daqui a pouco, minha mãe falou assim que ia só trocar de roupa, minha mãe cantou parabéns, cumprimentou todo mundo e falou que ela só ia tomar um banho, trocar de roupa, porque ela tava suada do dia inteiro, enfim. E aí minha mãe subiu, e nisso eu fui gravar um TikTok com... essa filha da mulher que trabalhava, né, da funcionária da minha mãe. A gente gravando junto e tal, o TikTok virava. E nisso que virava, eu estava com um short curto. E nisso o Gael pegou e colocou a mão pra tampar. Aí eu peguei e falei assim, sai daqui, meu, para de atrapalhar. Aí ele, então abaixa esse short. E tipo assim, na frente de todo mundo, ele falou desse jeito. Aí eu peguei e falei assim, você acha que você é quem pra ficar controlando a minha roupa? Aí ele... eu não tô controlando a sua roupa, amor. Eu falei, tá bom. Não vamos discutir sobre isso. E ficou o maior climão, tipo assim, todo mundo assim, sabe? Continuei dançando com a menina. E o Pedro com a cara deste tamanho. A minha mãe desceu, a gente começou a jantar, beleza. O Pedro e a Manu juntos, um do lado do outro na mesa. Eu e o Gael tava, tipo, não literalmente de frente pra eles, mas o Gael tava de frente pro Pedro. Eu tava de frente pra Cecília, que tava do lado do Pedro. A Manu tava do outro lado. Aí tava, tipo, a minha mãe, o meu padrasto aqui, eu e o Gael e o resto do pessoal. E a gente na mesa e tal, papo vai, papo vem. Entrou em algum assunto que a mulher que ela ia lá em casa, era a vizinha, né, que eu já contei toda a história pra vocês, é a amiga de anos da minha mãe, falou assim, nossa, eu me lembro de você, teve uma vez que eu vim aqui e você tava aqui, você era bem pequenininha, magrinha. Aí ela falou assim, como você cresceu, cara, que não sei o que. Falou pra Manu, porque essa mulher já conhecia a Manu e a minha irmã tinha amizade de anos, desde quando a gente se mudou lá pra comunidade, enfim. E elas se conheciam, então, tipo, essa mulher conhecia a Manu. Aí a Manu falou assim, sim, sou eu também lembro da senhora e tal. Aí ela, agora tá uma moça gigante, né? Virou pra minha mãe e falou, tá uma moça gigante. Aí a minha mãe pegou e falou assim, agora é namorada de Pedro, né, Pedro? Aí, nessa hora ficou, tipo, um clima, assim, sabe? Aí a mulher pegou e falou assim, sua namorada, Pedro? Aí o Pedro, é minha mina. Tamo junto aí, né, gata? Aí a minha mãe pegou e falou assim, eu tava brincando, mas eu tô em choque, é namorada mesmo? Aí a Manu falou assim, sim, tia, ele me pediu em namoro tem 24 horas. Na verdade, ele já tinha feito o pedido, mas ele oficializou ontem. Aí o Gael falou assim, já tinha feito o pedido? Quando que foi esse pedido? Que eu não tava sabendo, a Vitória não me falou nada. Aí eu olhei, tipo, nem eu tava sabendo, né? Mas eu não falei nada, fiquei quieta. Aí ele pegou e falou assim, aí ela falou assim, tem uns 2 dias que ele me pediu em namoro, brincando, assim, o dia que ele foi lá em casa. Aquele dia que ele chegou tarde em casa, aonde é que ele tava? Aí eu fiquei com a cara assim. Aí eu peguei e falei assim, que dia é isso? Segunda-feira? Aí ela, acho que foi na segunda, não foi? Aí eu, o dia que eu dormi fora de casa, que ele disse que não tava com ela, que eu perguntei, no outro dia a gente brigou, enfim. E aí eu olhei assim pra cara dele, aí ele tipo,
com uma cara meio sem graça. Aí ele, não, mas aquele dia eu falei zoando. Ela, falou zoando? Aí o pai dele, e eu não tava sabendo disso, né, filho? Tu foi pedir a mão da menina em namoro pros pais dela, pelo menos? Aí ele, eu tava... Aí ele começou a gaguejar e eu, tipo assim, quase falei, fala, Pedro. Aí ela, tá nervoso, amor? Chamando ele de amor. Aí ele pegou e falou assim, não, é que na segunda-feira eu falei da gente namorar e tal. Mas ontem que eu realmente falei sério, né? Ali eu tava zoando. Aí ela, entendi, nem eu sabia que ele tava zoando não, viu, gente? Vamos saber. Aí eu peguei e falei assim, mas você tá namorando mesmo? Ou você tá pegando L mais 10? Ou você tá namorando L mais 10, né? Tem isso também. Tem como ter compromisso. Aí minha mãe assim, Vitória. Eu falei, ué, gente, todo dia uma menina nova lá no restaurante. Tô mentindo? Eu tava mentindo. Aí ele, menina nova no restaurante? Aí eu falei, todo dia eu vejo você passando o número pra uma menina. Aí a Cecília pegou e falou assim, Pedro, se você trai a minha melhor amiga. Aí a minha mãe, não, ele não tem culpa que as meninas vão pedir o número dele. Aí eu falei, mas ele tem culpa que ele passa. Aí a Manu pegou e falou assim, você passa o número pra elas? Aí ele, não, ela tá chapando. Aí eu falei, você não mexe no celular dele? Deveria mexer. Aí ela, vamos saber, Pedro. Aí o pai dele falou, mas enfim, né? O meu filho, ele é um menino de respeito, tá? O que passou, passou. Se ele passou o número pras meninas, se ele pegou, se ele fez isso, fez aquilo, é passado. Se ele te pediu em namoro tem 24 horas, eu tenho certeza que nessas 24 horas ele foi fiel a você e ele vai continuar sendo, porque o meu filho é um homem muito de caráter. Aí eu assim, Aí o Gael olhou pra minha cara e eu fiquei quieta, né? Aí ela, que bom, espero que seja mesmo, tô confiando nisso. Aí a menina que trabalha no restaurante falou assim, as meninas vão lá mesmo, pede número e tal, mas ele nunca pegou ninguém assim, além de você lá no restaurante. Aí eu, como assim? Tu já pegou a Manu lá no restaurante? Aí ela, aí eu, mãe, você tá ouvindo isso? Aí a minha mãe, aí eu, já sabia? Ele pegava a Manu lá no restaurante? Não tá acreditando. Aí a minha mãe, filha, ele tava no horário de almoço dele. Ela ia lá, ele pegava ela lá mesmo. Aí eu, você acha isso normal ainda? Aí o Gael pegou e falou assim, depois você fala que a sua mãe fica brava porque eu quero dormir aqui. Aí a minha mãe, eu não fico brava que você... Se você quiser dormir aqui, você pode dormir. É óbvio que tem que respeitar a minha casa. Eu sempre fui muito rígida com as minhas filhas. Mas assim, é melhor fazer debaixo do meu teto, debaixo do meu nariz, do que vocês fazerem na rua e, né? Não ter nenhum auxílio, não ter nenhum... alguém pra supervisionar vocês. Então, entendeu? Aí ele, então a senhora deixa eu dormir aqui. Aí eu olhei pra cara dele e fiquei quieta na minha, né? Aí eu fiquei quieta e continuei comendo. Aí beleza. Papo vai, papo vem, todo mundo conversando e tal. E eu com a minha cara fechada. Aí chegou a hora da sobremesa, que era o bolo. A gente cantou parabéns mais uma vez pra minha mãe. E tinha outras sobremesas e tal. E eu com meu bom humor, de cara fechada. A Manu é daquele tipo de menina, tipo... Ai, amor, tira um pedaço de bolo pra mim. Não tenho saco pra isso. Juro, desse jeito. Amor, você pode pegar um pedaço de bolo pra mim, por favor? Amor, pega outro pedaço de bolo pra mim. Amor, que não sei o que, amor... Aí, papo vai, papo vem, minha mãe conversando com as amigas dela, eu já de saco cheio, já tinha contado parabéns, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, todo mundo conversando. E eu já de saco cheio, eu falei assim, amor, amor não, né? Eu virei e falei, Gael, eu vou subir, tá? Amanhã a gente se vê. Aí ele, que isso, eu vou dormir aqui. Aí eu, não. Aí ele, vou sim. O Pedro pode dormir com a namorada dele. Aí o Pedro ouviu essa hora.
Aí eu falei, o Pedro não vai dormir com a namorada dele. Minha mãe fala esses bagulho, depois ela fica no meu ouvido. Aí o Pedro, eu vou dormir com a minha namorada assim? Continuação, gatas da história. Aí o Pedro virou e falou assim, eu vou dormir com a minha namorada assim. Aí eu... Então você pode dormir aqui, amor. Vamos subir? Aí eu falei assim, mãe, eu vou subir, tá bom? Tomar um banho. Aí ela, ai, filha, muito obrigada, eu te amo, obrigada pela surpresa, eu sei que você que organizou, e nananã, veio conversar comigo, me abraçou. Dei tchau pras amigas dela, pra funcionária lá do trabalho, que era amiga dela também, mas enfim, falei, amanhã a gente não vai se ver, porque amanhã é minha folga. Eu vou tirar essa folga, né, enfim. Sexta-feira, amanhã então, né, vou ficar em paz, na minha, quieta. Ai, beleza. Aí subi pro meu quarto com o Gael, fui tomar um banho. Nisso que eu tô tomando banho, começo a ouvir no quarto do lado o Pedro conversando com a Manu. O Pedro também subiu. Beleza. Saí do banho, deitei na minha cama, fiquei mexendo no celular. O povo começou a ir embora, começou a ficar bem tarde, tipo, já de madrugada assim, sabe? Tipo, já era umas meia-noite assim. Eu mexendo no meu celular, o Gael tava capotado, tipo, virou pro lado e dormiu. O povo foi embora. Daqui a pouco eu começo a ouvir. Quem que tava? Pedro e Manu. E eu começando a ouvir o barulho. E tipo, o barulho alto. Ela nem pra gemer, ela presta, entendeu? E eu assim, que é essa aqui? E o barulho altíssimo. Mandei mensagem pra minha mãe. Mãe, eu não tô conseguindo dormir com o barulho do quarto do Pedro. Faz alguma coisa? Aí a minha mãe mandou exatamente assim. KKKKK. Só, ela só falou isso. Aí eu peguei e falei, não, ela vai falar alguma coisa pra ele, vai falar alguma coisa no grupo. Não falou nada no grupo, falei, deve ter mandado mensagem pra ele. O barulho continuou. Tipo, coisa tinha acabado de começar. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe. Aí continuou. Beleza, continuou o barulho. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá. Aí eu tava me mexendo na cama, aí o Gael veio, me abraçou assim. Aí eu falei, meu, você tá escutando? Aí o Gael deu risada e falou, mano, tô. Eu acordei com esse barulho. Aí eu peguei e falei assim, ele é muito sem noção, mano. Ele é muito sem noção, esse idiota. Aí o Gael, calma, amor, relaxa, pega alguma coisa aí pra você assistir e tal. Aí eu peguei e falei assim, assistir com esse barulho desse idiota? Aí ele, calma, amor, não se estressa por isso e tal. Homem é assim mesmo, tipo, ter irmão deve ser assim mesmo. Aí eu falei, você seria sem noção assim? Ele falou, amor, quantas vezes a gente já fez lá na minha casa? Eu falei, fazendo barulho desse jeito. E no fundo, E eu, tipo assim, querendo ir lá, né? Acabar com a raça dele. Aí, beleza. Aí peguei e liguei, comecei a ligar pra minha mãe. Aí o Gael, que isso? Eu falei, eu tô ligando pra minha mãe. Aí ele, pra quê? Eu falei pra minha mãe acabar com essa graça, senão eu vou ligar pro meu padrasto. Aí minha mãe atendeu. Aí eu falei assim, mãe, ou você manda mensagem pra esse garoto pra ele diminuir esse tom, ou eu vou bater lá na porta. Aí minha mãe, não faz isso. Aí eu falei, eu não sou obrigada, você tá me ouvindo? Aí a minha mãe, para de ser chata. Aí eu falei, eu vou bater lá. Aí a minha mãe, não, eu vou ligar pra ele. E para de ser chata e não arruma confusão. Aí eu, tá bom, desliguei na cara dela. Ela deve ter mandado mensagem pra ele, porque realmente parou o barulho. Parou, tipo, parou. Eles pararam de fazer o que tava fazendo, porque zero barulho, e aí eu comecei a ouvir eles conversando. Sei que durou uns minutinhos ali, sabe? Aí, beleza. Aí peguei, fiquei assistindo e tal, já era tipo 3 e pouca da manhã. Eu falei assim, quer saber? E o Gael virou pro lado e foi dormir de novo. Eu falei, quer saber? Ele vai pagar na mesma moeda. Comecei a mexer no Gael. Passa a mão aqui, passa a mão ali e tal. E o Gael já tava um bom tempo sem, né? Porque eu estava só negando pra ele. Ele acordou rapidinho. Um amigão dele acordou rapidinho. E a gente começou a se beijar, beijo aqui, beijo lá, passar a mão, começou a acontecer.
Gente, parecia que estava sendo o melhor da minha vida, porque eu tanto, mas tanto. Eu falava assim, me bate. Falava. Por quê? Porque eu queria que o Pedro ouvisse. Mas eu tanto, mas tanto que eu falei assim, agora eu vou acordar essa casa toda, entendeu? Da pessoa bota culpa na Manu. Fala que foi ela. E aí, gente, eu fazia barulho, eu fazia questão de segurar na cabeceira da minha cama, porque a cama do Pedro não tinha, mas a minha tinha cabeceira. Fazia questão de segurar na cabeceira da cama e sacudir assim, ó, enquanto eu tava lá, entendeu? Pra cama, minha filha, sacudir e fazer barulho, bater na parede assim, ó. E só o barulho assim, e eu fazendo barulho e as coisas acontecendo. O Gael deve ter pensado assim, gente, que loucura é essa? Eu nunca cheguei nessa parte. E eu alto e falava, me bate na minha cara. E ele virava pão na minha cara, só que ele ficava tipo assim. A primeira vez que eu falei, eu virei pra cara dele, eu falei, me bate. Aí ele pegou e falou assim, quê? Aí eu, sem dó. Aí ele virou, bum. Aí na minha bunda, né? Aí eu peguei e falei assim, não, aqui. Aí ele, eu não vou fazer isso. Eu falei, agora, peguei a mão dele. Aí eu falei, faz. Aí ele fez. Mas tipo assim, foi tipo assim, gente. Sabe? Não foi tipo... Sabe? Não foi. Igual o Pedro fazia. Mas enfim, não tô aqui pra comparar. E aí eu ali, minha filha, eu tava com tanta raiva, com tanto ódio que eu descontei tudo no Gael, entendeu? Aí, por cima, aí o bagulho foi louco. Fazendo barulho e foi só loucura. Aí, daqui a pouco, eu lá no ato, meu celular, sabe quando chega a notificação e tipo, o celular acende a luz? Então, aconteceu isso. E eu li na tela, assim, ó, a notificação. Eu tava por cima. E aí o meu celular tava bem do lado, assim. Aí eu li, assim, por cima, Pedro. Aí eu parei. Ali eu sabia que ele tinha acordado. Eu tava bem no meio, eu falei, não, chega. Pensei na minha cabeça, né? Saí de cima bem, aí o Gael ficou tipo assim, mano. Aí eu cansei, eu quero água. Aí ele, não, tem água aqui. Eu falei, não, eu vou descer pegar água gelada pra gente. Aí ele, nossa, onde você tava como? Nunca te vi assim. Aí eu falei assim, eu tava com vontade. Aí ele, eu percebi. Aí eu, pois é. E beleza! Aí peguei, coloquei o meu roupão por cima, amarrei assim e fui lá embaixo pegar água. Não levei o meu celular, não vi a mensagem. O meu celular não mostrava a mensagem na tela. E o Gael não sabia a senha do meu celular, óbvio. Aí desci pra pegar água gelada. Nisso que eu desci, tô lá pegando água na geladeira. Quando eu olho pra trás, quem tá? Pedro. Assombração, né? Eu virei assim com o copo. Eita. Virei assim na hora que eu... Aí eu, pá, que susto. Aí ele, para de fazer barulho, gritar essa hora. Aí eu, tá incomodado? Aí ele, eu tava falando do susto, mas se é o que tá acontecendo lá em cima, tô incomodado sim, porque eu tô tentando dormir, né? Aí eu falei assim, ué, há umas horinhas atrás você não tava incomodado? Tava bem animadinho, né? Aí ele, né, até você reclamar pra sua mãe, a sua mãe me ligar, pedindo pra me parar de fazer barulho. E agora é você que tá fazendo barulho? Não entendi. Eu falei, por quê? É só você que pode ir nessa casa? Isso se a gente puder chamar aquilo ali de... Aí ele, você tava bom também? Aí eu falei, você não ouviu? Tava ótimo. Aí ele, sei, deveria estar fingindo. Aí eu falei assim, eu não sou mulher de fingir. Ele falou, comigo mesmo não, né? Comigo você não é mulher de fingir mesmo. Agora com aquele garoto ali, duvido muito que ele tenha conseguido fazer. Eu falei, cala a boca. Tá, cala a boca, sai da minha frente. Aí ele, eu só vim pegar água, porque minha noite vai ser longa. Aí eu, que ótimo. Eu coloco um fone, meu amor, finge que nada tá acontecendo. Aí ele, faz o que você quiser. Aí eu, então dá licença, que eu vou fazer o que eu quiser. Aí ele passou assim, aí eu fui olhando e ele foi pegar água. Aí beleza, subi, levei a água pro Gael. E aí coloquei o meu pijama, porque eu tava sem nada, só desci com o meu roupão por cima, coloquei o meu pijama,
Gael virou pro lado e capotou. E eu continuei acordada. A gente tava com uma insônia naquele dia. Eu continuei acordada, mexendo no celular. Daqui a pouco, eu começo a ouvir certos barulhos de Manu. Continuação, gatas da história. Daqui a pouco eu começo a ouvir certos barulhos de Manu. Eu ouvindo um barulho. Eu falei, não é possível, de novo. Eu falei, não, vou colocar o meu fone. Peguei, mexi na gavetinha do lado da minha cama, achei o meu fone. Quando eu ia colocar o fone, que eu tava escolhendo o que eu ia assistir, né, pra poder colocar o fone e assistir, eu ouço assim. Tava o maior silêncio e tudo dava pra ouvir. Nosso quarto era parede com parede. Eu ouço assim, não. Aí ela pegou e falou assim, o que foi? Aí ele, não vai rolar agora não. Aí eu peguei e falei, eu pensei assim, o que tá acontecendo? Aí peguei, levantei da cama na ponta do pé pro Pedro não ouvir e coloquei o meu ouvido bem na parede. Aí eu ouvi ela falando assim, o que foi, não quer mais? Aí ele, não, eu tô cansada, amanhã eu tenho que trampar. Aí ela pegou e falou assim, mas foi você que quis, nem fui eu tava dormindo. Aí ele, não, mas tá suave, vamos dormir. Aí ela, tá bom então, amor. Aí ele, foi mal aí, viu? Gente, ele broxou. Que praga foi essa, gente? Joguei praga. Fiquei pensando assim, oh Deus, faz ele... Joguei praga e funcionou, menina. Aí, beleza, fui dormir no outro dia, era minha folga e tal. Ele levantou, foi trabalhar, deve ter deixado a Manu na casa dela. O Gael levantou também, foi pra casa dele. Eu continuei pleníssima dormindo, o Cecília foi pra escola. Eu tava sozinha em casa. Acordei, tipo assim, mais de meio-dia, fiquei dormindo. Eu sempre acordava cedo, mas como esse dia eu tava com insônia mesmo, então eu dormi até tarde, né? Eu fiquei acordada até tarde. Beleza. Acordei tarde e tal. Aí quando deu o horário do almoço, Cecília chegou. Aí a Cecília pegou e falou assim, ficou feliz com a notícia? Aí eu falei, que notícia? Aí ela, que o teu queridinho tá namorando a Manu. Aí eu falei assim, era isso que você tinha de segredo, que você não podia me contar? Nossa, que belo segredo, hein, Cecília? Ela falou assim, né, tive que ser fiel à minha melhor amiga. Eu falei, entendi, você é fiel à sua melhor amiga e a sua irmã não, né? Você não me fala. Aí ela falou, por que eu deveria te falar? Não entendi. Ele queria, né, tocar no assunto no meio da família, você é da família, né? Ou você é namorada dele também, não tô entendendo. Aí eu falei assim, você sabe muito bem. Aí ela, sei o que? Eu falei, quer jogar limpo? Vamos jogar limpo aqui então. Peguei ele sim. É isso que você quer que eu fale? Peguei. Falar pra você, irmãzinha, gosto. Peguei, fiz inclusive aí, ó, onde você tá encostado. Aí ela, mano, eu não acredito. Se a mãe souber disso, eu falei, a mãe não vai saber. Tá? Você é minha irmã e é do meu lado que você tem que ficar. Que ela é minha melhor amiga. Ela é sua melhor amiga, mas na hora que você precisar dela, é ela que vai te entregar. Essa menina já te levou pra cada canto, pra cada mau caminho, que quando foi pra assumir B.O., quem assumiu foi você sozinha, né? Então eu sou a sua irmã, entendeu? E tudo bem, eles podem namorar, eu tô cagando pra ele. Aí ela, eu falei, eu estou cagando pra ele. Quem não quis, mas ele foi eu, tá? Eu que dei não sei quantos fora nele. Entendeu? Ela, entendi. Eu falei, o que não dá é pra ele namorar uma menina só pra me provocar, não é sua melhor amiga? Você tá sendo mal amiga, então, você não tá dando conselho pra ela direito. Aí ela está dizendo que ele tá namorando ela só pra te atingir. Eu falei, com certeza. Você acha que ontem ele fez todo aquele barulho lá em cima por causa pra atingir quem? Eu que fico do lado do quarto. Aí ela, eu não ouvi nada, eu dormi. Eu falei, ainda bem. Mas enfim, você tá sendo uma péssima amiga, porque você deveria avisar a sua amiga. Olha, você está servindo de, como eu posso dizer, sendo usada, entendeu? Pra fazer ciúmes em uma menina que ele realmente gosta.
Aí a Cecília falou, então você tá me dizendo que ele gosta de você. Eu falei, gosta. Falou na minha cara. Aquele dia que você foi lá pra casa dos seus amiguinhos, ele bebeu, chegou aqui dizendo que me amava. Aí ele, eu sabia que ele tinha vindo aqui, vocês tinham ficado. Eu sabia, a Manu ficou ligando pra ele, mandando mensagem. Falei, pois é. Veio aqui, chegou falando que me amava, que eu era a mulher da vida dele. E aí eu não quis ficar com ele, falei que eu não ia trocar o Gael lindíssimo por ele. Aí ela tá falando que o Pedro não é gato. Aquele menino ali, eu respeito ele, não tenho interesse nele, não sinto atração, mas que ele é gato, ele é, Vitória. Eu falei, mas enfim, não me interessa. Eu gosto do Gael, eu vou continuar com o Gael. E ele não aceitou, entendeu? E agora ele tá usando a sua amiguinha. Simples assim, fazer o quê? Né? Aí ela, eu não vou avisar nada. Eu falei, eu não tô falando pra você avisar. Se você quer deixar ela sendo enganada, usada, né? Que eu não sei nem qual que é a palavra. Porque assim, claramente ele tá com ela só pra me atingir. Se você quer deixar sua melhor amiga servir disso, quem sou eu? Ela falou assim, né? Igual você tá usando o Gael também pra atingir ele. Eu falei, eu que falei pra ele que eu gosto do menino. Eu gosto do Gael. Ela falou assim, você gosta dos dois, Vitória? Não, eu gosto do Gael. Não. Ela falou, não, você gosta dos dois, né? Só que um você sente mais atração, porque pelo teu namorado você não tava nem indo ver ele direito. Eu falei, como não? Tava indo lá direto. Ela falou, mas eu duvido que tava... Eu falei assim, isso não é papo pra gente conversar. Ela, por que não? Não foi você que falou que vai conversar, jogar limpo? Eu tô jogando limpo. Você tá gostando do Pedro? Eu falei, eu não estou gostando dele, tá? Se eu quisesse ficar com ele, eu tava com ele. Aí ela, não tava não, que ele não te quer mais. Eu falei, quem te disse isso? Ela falou, ele. Ele te disse isso? Aí ela, sim, com todas as letras. Porque eu falei, se você estiver com a minha amiga pra atingir a Vitória, pra fazer ciúmes da Vitória, eu acabo com a sua raça. Ele virou na minha cara e falou assim, eu não quero mais a sua irmã. E eu virei pra cara da sua irmã e falei isso. Aí eu, realmente, ele falou, mas você acredita? Aí ela, ele falou na sua cara que não te quer e você ainda acha que o menino gosta de você? Eu falei assim, sim. Ele tá com ela pra me atingir. Ela falou, a sua autoestima é muito boa, Vitória. Aí eu falei, ai, tá bom, vai arrumar a casa, vai, para de encher meu saco. Aí ela, cada coisa. E foi subindo pro quarto dela e eu fiquei assim, pensando. Eu falei, ele falou pra ela que ele não me quer mais. Cada coisa. Beleza, passou o meu dia, eu de folga, tranquilíssima, numa sexta-feira, arrumei a casa, fiquei assistindo uma série no sofá, respondi a minha amiga, respondi o Gael, enfim. Aí, daqui a pouco, quem chegou mais cedo, Pedro. Cecília tinha saído, tava na rua, eu tava sozinha. Ele chegou, era umas 6 horas, e a minha mãe daqui a pouco ia vir pra casa, mas nesse momento só tava a gente. Ele chegou, nisso eu tava na cozinha, fazendo um sanduíche, aí ele pegou, passou assim por mim, aí eu falei, oi pra você também. Aí ele, aí, tá suave? Aí eu, tô suave. Aí eu falei assim, tô fazendo um sanduíche, quer? Aí ele, não, valeu, vou tomar um suco aqui. Abriu a geladeira e foi tomar um suco. Eu, com meu ego que tava abalado, virei pra cara dele e falei assim, que papo é esse que você falou pra Cecília que você não me quer mais? Nesse que ele tava tomando suco, ele virou assim, não. Aí eu fiquei esperando ele me responder e ele tomando suco. Aí eu falei, hein, Pedro? Ele virou assim e falou, eu falei, na sua cara isso. Eu falei, você fala isso pra ela a troco de quê? Pra me humilhar? Aí ele, não, ela só veio falar lá que eu tava fazendo a amiga dela de trouxa, enganando a amiga dela. E eu falei, não, eu gosto da Manu. Eu não quero mais a Vitória, eu tô com a Manu porque eu quero, não pra atingir ninguém. Aí eu, ai, Pedro, você jura? Aí ele, sim, eu juro. Aí eu falei, você acha que eu sou besta?
é óbvio que você tá com a menina pra me atingir, cara. Ele, o mundo não gira em torno de você, linda. Nem tudo é sobre você. Pega a sua insignificância e se saia. Aí o Pedro, para, né? Aí eu falei, fala na minha cara. E comecei a se aproximar dele. Continuação, gatas da história. E aí eu comecei a se aproximar dele. Aí eu falei assim, fala na minha cara que você não gosta de mim, que você não sente saudade. Aí ele, não sinto. Aí eu falei, você passou o fim de semana todo comigo. E agora o quê? 5 dias você mudou a cabeça? Aí ele, sim, tô tentando ser uma pessoa melhor pra Manu. Aí eu, entendi. Tá querendo se vingar de mim, né? Tá, você arrumou ela pra fazer a mesma coisa com ela que eu fiz com o Gael estando com você. Entendi. Aí ele, qual a parte de que você é insignificante você não entendeu, Vitória? Eu fiquei com essa cara. Eu fiquei assim, ó. Tipo assim, ele falou isso na minha cara. Aí eu falei, você tá falando isso sério? Aí ele, sim. Eu falei, só porque eu falei aquelas coisas sem pensar. Eu não acho aquilo de você. Aí ele, mas falou, né? Falou que seu namoradinho é melhor que eu, né? Faltou me chamar de merda. Aí eu, mas você sabe que não é isso que eu penso. Aí ele, agora já foi, né? Agora eu tô namorando. Sei lá, eu acho que eu criei uma fic na minha cabeça, tá ligado? Tipo, criar uma história que não existia, eu tava carente. Aí eu falei, carente? Você ficou comigo por carência? Aí ele, sim, a gente na mesma casa, você até que é gostosinha. E eu, até... Não, véi. E aí eu fiquei com essa carência. Você tava aqui, eu também, as coisas foram acontecendo. Eu falei, você chegou aqui falando que me amava. Você olhou no meu olho e disse que me amava. Aí ele, mas isso é tipo, isso não quer dizer nada. Aí eu, como não? Você vira pra cara da pessoa, você fala que ama ela e você tá me falando que isso não quer dizer nada? Então você fala que ama qualquer uma, assim, da boca pra fora. Aí ele, se for pra querer aquilo, sim. Mano, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo, Pedro. Eu não tô acreditando. Então você fez tudo isso pra poder me comer? Aí ele, sim. Não é possível. Ele, sim, é possível. E eu vi que a Manu é uma mina. Eu falei, a Manu é uma pira. A Manu, ela já deu pra todos os caras dessa favela. A Manu já pegou todos os meus amigos, os amigos da minha irmã, todos os caras daqui, novo, velho. A Manu já aprontou todas, entendeu? Todas. Você tá me dizendo que a Manu é pra casar, a Manu é pra namorar? Ele, cara, e se não for? O que você tem a ver com isso? O que você tá me cobrando, cara? Não tô te entendendo esse assunto aqui, nada a ver. Eu falei assim, eu tô te cobrando nada, eu só não acredito nisso que você tá falando. Eu sei que você gosta de mim. Olha pra minha cara e fala que você não gosta de mim. Aí ele pegou uma banana, nisso tava abrindo a banana assim pra poder comer. Aí ele virou, aí ele quer. Aí eu falei, eu não quero nada, Pedro. Fala, olha no meu olho. E ele não olhava no meu olho. Eu falei, olha no meu olho, fala que você não me ama. Aí ele, por que você quer? Eu preciso te provar alguma coisa? Eu falei, para de ficar usando tudo que eu falei pra você contra mim. Que saco, para com isso. Seja maduro, conversa que nem homem. Ele, que foi? Agora vai falar que eu não sou homem? Tô aqui te ouvindo, pra que esse show? Fazendo escândalo. Daqui a pouco sua mãe chega aí. Eu falei, para de me tratar assim. Você tá me tratando mal há dias. Aí ele, eu não tô te tratando mal. Você mandou eu pegar minha insignificância e caçar meu rumo. E eu tô fazendo isso. Eu te trato de boa, entendeu? Como seria desde o início. Como tem que ser desde o início. E é isso. A gente teve um rolinho, foi da hora e pá. Encontrei uma mina firmeza. Eu falei, uma mina... Você tá falando que a Manu é uma mina firmeza? Ele falou, mano, o que você tem contra a mina? Eu falei assim, eu conheço essa menina desde quando ela era desse tamanho, entendeu?
Ela não presta. Ela não presta. Aí ele, mas a menina tá apaixonada em mim. Eu falei, e ela tá apaixonada? Sim, ela tá apaixonada porque ela tá achando que você é o príncipe dela. É óbvio, a menina ainda é muito inocente. Mas ela não presta, véi. Você tá falando que ela é pra casar? Aí ele, eu não tô falando que ela é pra casar. Eu estou falando que ela é uma mina que eu achei da hora pra manter um relacionamento. Ela é novinha e tal, mas a mina é cabeça, mano. E ela nem aparenta ser tão nova assim, entendeu? Para com essa brisa. Aí ele, ó, esse papo pra mim já deu e tal. Aí na hora que eu fui falar, minha mãe abriu a porta. Aí eu peguei, aí a minha mãe, oi gente, que não sei o que, não. Aí eu olhei pra cara dele, sem a minha mãe perceber, eu falei, depois a gente continua essa conversa, eu não tenho mais nada pra falar com você. Aí a minha mãe, tá tudo bem, que não sei o que, eu falei, tá mãe, tá tudo bem, eu só tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu vou subir. Aí o Pedro pegou e falou assim, ai tia, hoje a Manu vai dormir aqui, pode? Aí eu subi na escada, eu falei, agora pronto, essa menina vai dormir aqui agora todo dia? Eu subi as escadas e não sei o que eles conversaram, falaram. Eu sei que eu entrei no meu quarto, bati a porta do meu quarto e... Ai, que ódio que me deu dele. Aí, beleza. Gael me mandou mensagem, eu falei que eu não queria ver ele, que eu não queria conversar com ele. Fiquei isolada lá no meu quarto. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ele saiu e eu desci lá pra baixo pra poder comer, enfim, conversar com a minha mãe. Meu padrasto tinha chegado, a Cecília tava no quarto dela, enfim. E aí eu desci lá pra baixo, ele não tava em casa. E aí o meu padrasto pegou e falou assim, vocês sabem aonde o Pedro foi? Aí eu, não sei dele. Aí a minha mãe olhou assim pra minha cara, mas não falou nada. Aí daqui a pouco a Cecília desceu, aí ele pegou, aí meu padrasto falou assim, tu sabe do Pedro? Eu tô ligando pra ele passar um bagulho pra trazer um negócio que eu pedi pra ele não me atende. Aí a Cecília pegou e falou assim, não sei, vou mandar mensagem pra Manu pra perguntar se ele tá lá. Aí eu peguei e falei assim, se ele estiver na casa da namoradinha dele, deixa ele lá. Ele deve estar feliz com esse relacionamento. Aí a minha mãe pegou e falou assim, eu faço gosto. A Manu, ela já foi meio doidinha assim, mas ela amadureceu, né, e tal. Aí eu falei, e continuei quieta. Aí ela mandou mensagem pra Manu, ele não tava na Manu. Aí ela pegou e falou assim, se ele não vir agora pra casa, mais tarde eu encontro ele, porque a gente vai no baile. E ele marcou de ir e tal, com os meninos. Aí eu falei assim, ele marcou de ir no baile? Entendi, então. Ela falou, marcou. Aí ela falou, quer ir? Eu falei assim, eu não. Eu que não piso meu pé mais nesse lugar. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom. Aí, beleza. Os horários foi passando, tempo vai, tempo vem. Foi passando o dia e tal. Nada dele aparecer. Eu lá no sofá, mexendo no meu celular, com a minha mãe, ganhando um cafuné da minha mãe. Daqui a pouco ele chega. Aí o pai dele assim, tava onde? Gente, esse gloss aqui é muito bom. Eu amo esses gloss infantil, porque todos têm um gosto e um cheiro muito bom. Aí o pai dele tava onde? Ele, pai, resolvendo umas fitas aí da minha moto, que não sei o que, fazendo um rolo aí. Aí o pai dele pegou e falou assim, eu queria que você fosse lá em tal lugar. Enfim, conversando com ele, eu mexendo no meu celular. Daqui a pouco só ouço a voz. Cecília, no portão. Era a Manu e mais uma outra amiga da Manu. Uma amiga dela chamada Laís. Aí, beleza. Entrou as duas. Aí falou assim, Aí ela deu um beijo nele. Oi, amor, que não sei o que, não. Beleza. Aí subiram todo mundo lá pra cima. Daqui a pouco eu recebo mensagem de Cecília falando assim, posso usar tal roupa? Aí eu peguei e respondi não. Aí ela falou assim, será que eu pergunto pra mãe se eu posso usar tal roupa? Aí eu peguei e falei assim, pode pegar. Ela foi lá e pegou uma roupa minha que eu tinha usado uma vez na vida, me chantageando que ia contar pra minha mãe de mim e do Pedro, que eu nem tava mais com ele. Mas enfim, deixei ela pegar a roupa e tal. Quando ela desceu, que eu vi qual que era, ela não me falou qual era a roupa em específico. Beleza, quando ela desceu, que eu vi qual que era, eu falei assim, tira agora. Aí ela, não vou tirar, já tô saindo. Aí eu falei assim, eu usei essa roupa uma vez, Cecília.
Aí a minha mãe, calma, gente. Toda vez que vocês brigam por roupa, eu falei, mãe, eu que comprei essa roupa. Aí ela falou assim, você não vai deixar eu usar? Aí me olhou com uma cara assim. Eu falei, se você estragar essa roupa, Cecília, muito obrigada, irmãzinha. Você é o meu amor, você sabe, né? Aí passou por mim e fez assim. Aí eu dei um tapa na mão dela. Eu falei assim, sai daqui, ridícula. Você tá ridícula com essa roupa. Aí ela, ai, obrigada. Você é muito linda. Te amo, viu? Continuação, gatas da história. Aí ela assim... Beijo, você é uma fofa, viu? Mãe, mais tarde eu tô aí, tá? Vou dormir em casa, pode ficar tranquila. Vou só lá, que é um aniversário de um parceiro nosso. Só vamos lá comemorar. Aí a Manu pegou e falou assim, ó, aniversário do Ícaro, Vitória. Lembra? Aí eu... Lembro. Pois é, aniversário dele. Vai ter um paredão lá na adega, sabe? Vai ter baile e tal, mas a gente vai ficar lá na adega mesmo. Vai ter um paredão lá na frente. Provavelmente vai virar um bailinho. Mas vai ser bem legal, se quiser colar lá mais tarde. Aí o Pedro pegou e falou assim, vamos, amor, vamos logo. E saiu andando. E, gente, ele tava... Ai, ele tava um gato. Mas enfim, né? Não era meu. Então... Aí, beleza. Aí eles foram. E eu fiquei em casa, mexendo no celular e tal. Daqui a pouco, mandei mensagem pro Gael, falei assim, amor, tá fazendo o quê? Aí ele pegou e falou assim, lembra o fulano? Aí eu, tá fazendo uma resenha lá na casa dele, vamos? Aí eu falei, não, amor, vou ficar em casa. Aí ele falou assim, poxa, queria tanto ir. Aí eu peguei e falei assim, vem aqui pra casa. Aí ele, amor, mas eu falei que eu ia colar lá e tal, vamos só um pouquinho. Aí eu peguei e falei assim, não, pode ir, amor. Aí ele, posso mesmo? Aí eu falei, pode ir lá. Ele deixou de ficar em casa comigo pra poder ir pro amigo dele. Eu falei, pode ir. Eu fiquei em casa. Daqui a pouco, a minha mãe e o meu padrasto foi pro quarto. E sobrou eu, né, gente? Eu fiquei lá assistindo a série. Daqui a pouco começaram a postar stories. Tava, tipo, lotado a adega, cheia de gente. Todo mundo gravando bumerangue junto, postando fotinha junto. Daqui a pouco, quem se assume no Instagram? Pedro e Manu. Se assumiu. Ela postou no dela. Fotinha com ele. E música de Jorge Mateus, tá? Pois é. Colocou uma aliancinha assim do lado e marcou o nome dele. Gente, aquilo ali me subiu, sei lá, 1000 sentimentos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pra lá. Peguei, levantei, subi, tomei um banho e comecei a me arrumar. Passei uma maquiagem, coloquei um vestidinho. Coloquei um vestidinho, um casaquinho por cima. Um vestidinho bem do curtinho. Coladinho no corpo assim, vermelho. Um casaquinho por cima. Não, era preto o vestido. Um casaquinho por cima, uma bolsinha de lado. E fui, minha filha. Fui, não avisei ninguém, só fui. Subi o morro, andando mesmo. Fui subindo. Daqui a pouquinho eu encontro uma amiga minha lá, que vocês não conhecem. Encontrei com uma amiga minha e tal, parei, fiquei conversando e falei, então indo pra tal adega. Ela, eu vou lá pra lá também e tal. Falei, então vamos juntas. Continuei subindo o morro. Daqui a pouco, quando eu chego, tava ele bolando encostado no carro, assim, um paredão atrás dele, e ele assim, bolando, a Manu na frente dele, encostado, um casal mesmo. A minha irmã Cecília com um menino. Tava com um menino. Também sentada assim, de casalzinho, os dois. O Ícaro tava lá. Ele tava lá também e tal. Aí eu cheguei, aí tipo, ele já me olhou na hora. O Pedro não tinha me visto ainda. Tava aqui mexendo. Aí, na hora que eu abri a boca, ele regalou o olho assim. Aí eu vi a reação dele na hora que eu fui abraçar o Ícaro. Aí eu fui pra abraçar, eu falei assim, parabéns, gato, que Deus te abençoe. Eu fui abraçar, eu falei, achou que eu não vinha? Aí ele, pô, achei que tu não ia vir, perguntei de tu pra tua irmã, falei pra ela te chamar e tal. E não foi a minha irmã que chamou, né?
Foi a Manu que me avisou, porque ela não me chamou. Aí eu peguei e falei assim, tu falou pra ela me chamar. E nisso que eu tava abraçando ele e falando com ele, eu vi a reação do Pedro. O Pedro tava, tipo, passando a língua assim no bagulho e me olhando assim, ó. Aí, beleza. Aí eu peguei, cumprimentei as pessoas que estavam lá. A minha amiga que tava comigo cumprimentou também. Entrei lá na parte da adega, cumprimentei as pessoas que eu conhecia e fui catar minha bebida. Comprei só um negocinho lá pra me beber e saí pra fora. E o som estralando. O som no último, todo mundo curtindo e tal. Nananana. Eu falei assim, quer saber? Vou ficar louca de novo. Virei pra cara da minha irmã e falei assim, o que você tá bebendo? Ela, tô bebendo. Aí eu falei assim, então me dá aqui. Peguei o copo dela e comecei. Aí ela, não, mano, já veio pra dar trabalho de novo. Aí a Manu, deixa sua irmã beber. Aí o Pedro falou assim, dessa vez eu não vou cuidar não, hein. Aí eu virei pra cara dele e eu falei assim, né, da última vez foi você que cuidou. Aí ele regalou o olho assim. Aí a Manu, tipo, sem entender nada, eu falei, não foi? Não foi ele que cuidou de... eu tava muito louca, eu não lembro. Aí saí andando. E ele, tipo assim, com o olho regalado. Eu comecei a beber, beleza. Todo mundo conversando, trocando ideia. O Pedro quieto na dele, chucrão, quietão aqui, ó, só, né? Daqui a pouco cheguei do lado dele e falei assim, eu quero. Ele quer, você quer o quê? Aí eu falei... Aí ele... não vou te dar isso. Aí eu falei, por quê? Aí ele... você nem... Aí eu falei, mas eu quero. Aí ele, não. Aí eu, se você não me der, eu vou com outra pessoa. Aí ele, depois você não... se sua mãe ficar... Eu falei, ninguém vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo. Aí ele me deu. Aí eu peguei e tal, né, e tal. Aí tipo, comecei a tossir. Aí a Cecília, nossa, Vitória, nossa, nunca na sua vida. Aí eu, não, isso é muito ruim, não quero. Aí ela pegou e falou assim, não é assim, olha. Aí pegou, aí fez na minha frente. Aí ela, tenta você agora. Aí eu... Aí ela agora faz assim, ó. Gente, eu ensinando aqui pra vocês. Aí eu... Isso é legal, isso eu gostei. Aí fui, continuei lá. Aí beleza, aí ele pegou e falou assim, me dá agora. Aí eu... Claro, e eu rindo muito. Gente, comecei a ficar alegre, comecei a rir, eu tipo... Aí a música tocando e tal, e eu tipo, como? O funkão tocando e eu tipo assim, sabe? Embrasando na brisa, e eu tipo... Alguém falava qualquer coisa pra mim, eu tipo... né, verdade, Eu tava achando graça de tudo. E ele tipo assim pra minha cara, né? Aí beleza. Aí, como eu já tava começando a bater um pouquinho, tipo assim, eu sou muito fraca mesmo. Então, tipo, um copinho pra mim é muito. E aí, como eu já tava ali e tal, tomando e tal, começou a bater. Aí, eu cheguei em Ícaro. Peguei e falei assim, nossa, nem... Daí me mandou mensagem me chamando pro seu aniversário, né, e tal. Aí ele falou assim, eu falei pro seu irmão me chamar. Eu falei que me chamou foi a Manu. Ela sabia, né, que... eu tinha interesse em você e aí me chamou. Aí ele, interesse em mim? Aí eu, sim. Aí ele, entendi. Mas pra gente desenrolar esse interesse, assim, passar disso, o que eu preciso fazer? Aí eu, nada. Só ser você já basta, já. Aí ele, que moral. Aí eu pensando, tipo, mano, cala a boca e me beija logo. Aí ele, que moral. Aí eu, né, esperando, né, meu amor. Aí ele, então vem aqui, então. Aí pegou pela minha cintura assim, me puxou. Ele tava encostado na saveiro que era dele. Encostado assim, me puxou e a gente começou a se beijar. Aí, tipo, ele tava encostado assim, eu fui entre as pernas dele, ele pegou na minha, né? E a gente começou ali, né, se beijar e tal. Aí, beleza. Aí todo mundo começou, tipo... Quando viram que a gente tava se pegando, tipo... Aí todo mundo... Mano! Aí a minha irmã... Eu sabia! Aí todo mundo... E, tipo, todo mundo reagindo, sabe? E a gente se catando, mão aqui, mão ali. E na frente de todo mundo. E eu, tipo, já loucaça. E aí a gente se pegando ali e tal. Paramos de se pegar. Paramos assim, né? Tipo, acabou o beijo, né, gente? Tava acontecendo...
Aí, beleza. Aí fiz assim com a minha boca, limpei. Aí todo mundo, tipo... Aí, mano, cara, eu sabia. E olhou pra cara do Pedro. O Pedro tava assim, ó. Aí ela, eu sabia que não sei o que eu sabia que tinha que chamar ela, tá vendo? Ela tava interessada, eu falei. Ou seja, rolou esse assunto por trás, que ele queria que me chamasse pra me pegar e que eu ia pegar ele. Só que esqueceram do pequeno detalhe que eu namorava.